Oi gente, tudo jóia? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje, finalmente, eu vim contar pra vocês como que foi aí o meu segundo período na Faculdade de Medicina na UFJF, né? Faço medicina numa federal e, gente, o que eu não falei com vocês ao longo do semestre, né? Vocês aí me cobrando, faz medvlog, faz study vlog, mostra a rotina na faculdade, fala como é que tá. E, gente, eu realmente sumi, né? Eu sumi do canal porque eu preciso falar com vocês, né? Gente, não deu pra gravar, né? Não deu mesmo. Eu vou contar tudo pra vocês aí, como que foi esse período turbulento. Então já se acomoda aí bem confortável, né? Pega a pipoca, porque o que eu não falei aí ao longo desses meses, hoje eu vou falar, gente. E ó, e de cara eu já falo com vocês, né? Gente, quando eu vejo esses vídeos, assim, dessas meninas mostrando, ai, minha rotina na faculdade de medicina. Ai, hoje eu levantei e tomei um chá de Edelweiss com ovos moles e aí depois eu peguei o meu carro e fui para a faculdade, assisti uma aula, aí eu conversei com a minha amiga. Gente, sério, isso não existe. Gente, isso não existe em faculdade pública de medicina. Desculpa falar isso. Eu fico assim, dá vontade de jogar uma bomba, sabe, nesses vídeos, porque, gente, isso não mostra a realidade, assim, não é possível. Eu não sei, pelo menos aqui na UFJF, sabe? Eu preciso falar com vocês, né? Eu preciso ser sincera, não é querendo desanimar vocês nem nada, mas, assim, é um curso que te consome. Mesmo as pessoas, assim, que têm mais condições, que têm mais dinheiro, que têm carro à disposição o tempo todo, né? Tem muitas boas condições, né? Tem ali os pais, né, oferecendo todo o suporte, comida na mesa e tal e tal. Mesmo assim, gente, mesmo essas pessoas na minha sala que têm esse perfil, né? Elas passam um aperto igual, assim. Não tem essa rotina glamurosa, né? Essa rotina romantizada que a gente vê aí nas redes. Não dá, não tem como fazer, gente. Por isso, até, né, que eu peço desculpas a vocês por não ter trazido aí até hoje esse tipo de conteúdo, né? Depois eu vou gravar um vídeo só sobre isso, né? Falando sobre isso, comentando o quanto que essa rotina aí ela é romantizada nas redes, né? Eu acredito que por conta das faculdades particulares, tá? Assim, com todo respeito, assim, sem preconceito, mas a maioria das rotinas a maioria das rotinas nesse sentido são realmente de faculdades particulares, porque eu não consigo enxergar a possibilidade de você ficar fazendo esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo numa faculdade de medicina pública, gente, porque é uma loucura. É engraçado falar isso, porque antes de eu passar, quando eu tava estudando ainda pro Enem, tinha um menino que eu adorava acompanhar, né? Eu gostava muito dele, do canal dele mesmo. Era um canal pequenininho. Se eu não me engano, ele veio do Norte ou do Nordeste, passou na UFRJ. E aí ele mostrava os vídeos assim, no perrengue mesmo, sabe? Ele veio na cara e na coragem, sem dinheiro, fazendo lá a matrícula e tal. E depois falando sobre o curso. Eu achava o máximo aquela realidade dele, sabe? E aí ele sumiu. E aí depois de vários meses, assim, ele foi, gravou, não, vou gravar mais, e aí depois ele sumiu de novo, e assim, eu lembro que eu mandava mensagem, nossa, grava mais, por favor, mostra a sua rotina, mostra como é que é ali na UFRJ e tal, e aí o menino sumiu, né, assim, nunca mais eu vi vídeo dele, e assim, eu entendo, agora eu entendo total, realmente, gente, não tem como ficar gravando, esse período já começou turbulento pra mim, né, que deixa eu explicar mais ou menos a dinâmica, como que é aqui na UFJF, não sei em relação às outras faculdades, tá, gente? Mas deixa eu falar como que é aqui. A gente termina o nosso primeiro período e aqui na UFJF tem algo que chama IRA, que é Índice de Rendimento Acadêmico, que é aí uma média das suas notas, mas é uma média ponderada, né? Não é uma média simples. O que vai depender aí de como o cálculo do seu IRA é feito é com base tanto na nota que você teve na disciplina quanto no peso daquela disciplina, né? Nos créditos que aquela disciplina tem. Então tem disciplinas que são mais importantes que outras. Quando eu entrei na faculdade, eu não tinha muito essa malícia, assim, apesar de ser a minha segunda graduação, né, eu já ter formado em comunicação na UFJF, né, já ter feito outro curso aqui, não tem nada a ver, gente, não tem nada a ver a rotina de medicina. Eu acho que é um curso muito atípico, assim, sabe, em relação a outros cursos da UFJF. É um curso muito atípico, o perfil da galera é muito atípico, a rotina da galera é muito atípica. Eu não sei se a gente vem ali, né, daquela competição enorme, né, que é para passar, são poucas vagas, então assim, o clima é muito competitivo, sabe, gente, chega a ser beirar um pouco tóxico, assim, é muita competição mesmo, e eu não tinha essa malícia, né, na comunicação não tinha essa bobeira de ficar preocupando com ira e tal, mas aqui tem. Medicina tem muito, e mesmo que você não queira preocupar, né, você vai dançar, que foi mais ou menos o meu caso, né, eu não tinha noção, assim, muito bem de, por exemplo, eu precisava focar em uma disciplina específica do que em outra, e aí o que aconteceu? Para o segundo período, a gente mesmo faz a nossa matrícula, então antes de começar o segundo período, aqui não acontece assim, por exemplo, a minha sala tem 82 alunos,
E a gente tem várias disciplinas, e nem todas as disciplinas a gente tem em conjunto, né, com os 82 alunos dentro de um auditório, dentro de sala de aula. São pouquíssimas disciplinas que a gente tem com os 82 juntos. A maioria das disciplinas, esses 82 alunos, eles são divididos em mini turmas, mini grupos. E aí o que determina o que determina você ficar em uma turma de tal matéria e uma turma de outra? É o IRA. Então, o que aconteceu? Por exemplo, vou pegar uma matéria que a gente teve aqui no segundo período, farmacologia. Ao invés de pegar um professor de farmacologia e colocar todo mundo, né, socar todo mundo dentro de um auditório e dar aula para os 82 alunos, não. Como que funciona aqui? São 3 professores que dão aula de farmacologia, são 3 turmas, a turma é dividida em 3 mini turmas. E aí você tem um professor bambambam, um professor disputadíssimo, que tem um professor que não é tão famoso assim, que não é tão escolhido. E o que vai determinar aí essa escolha, né, de você fazer parte aí do grupo da sala muito top e da sala mais ou menos? É o seu IRA. Então, o período já começou turbulento, né? Antes de começar mesmo, né? Já começou assim com aquela disputa ali, porque a gente mesmo teve que fazer a nossa matrícula. E aí eu não sabia muito bem essa dinâmica, né? Fui me submeti ali para me inscrever em várias turmas que eu achei assim, às vezes que as minhas amigas, né, as pessoas mais próximas de mim estavam, e aí eu não conseguia vaga. E aí eu caía lá para a turma que não é tão assim, que não é ali tão beneficiada, vamos dizer assim. E qual que é a minha crítica, assim, em relação a isso, né? Que por mais que falem que a formação é igual, a formação não é. A gente tá na mesma turma e alguns alunos, né, eles acabam tendo ali professores melhores, né, tendo aulas melhores, mas enfim, isso também é assunto para outro vídeo. Mas por que eu tô falando isso tudo, né, para começar? Porque o segundo período já começou assim, gente, tumultuado. Eu não pude escolher muito bem os horários que eu queria, né, montar ali a grade que eu queria. Alguns professores, né, alguns horários de turma eu consegui escolher ali por causa do meu IRA, mas outras não. Então, meu horário ficou assim todo doido, sabe? Cheio de janela. Eu fiquei com aula esse semestre, eu achei que ia dar um pouco mais, eu ia dar uma respirada melhor em relação ao primeiro período, mas não, sabe? A maioria dos dias, durante a semana, eu tinha aula às 7 horas da manhã, sabe? Tinha que estar às 7 horas da manhã na faculdade. Tinha dia que eu ficava de 7 às 7, sabe? 7 da manhã, 7 da noite. Enfim, uma rotina muito puxada mesmo. Foi uma correria, foi uma loucura, né? Um monte de prova. Essas últimas semanas eu tive prova, assim, mais de uma, praticamente todos os dias, sabe? Foi uma loucura mesmo. A gente fica, assim, à beira de um colapso, sabe? E assim, eu no caso, assim, que já tenho uma outra realidade, né? Sou casada, tenho minha vida, que tenho meu esposo, tenho minha casa para cuidar. E assim, dá uma sensação de impotência enorme, sabe? Você dá o seu máximo, você dá ali o seu máximo e nunca é o suficiente, sabe? Você estuda, você vai na aula, você cumpre ali aquela carga horária de aula pesadíssima, aí você vai, estuda, aí você chega em casa cansada, sabe? A primeira coisa que você quer fazer é dormir, sabe? E assim, meu esposo também teve uma conversa comigo, né, ao longo desse período aí, quanto que ele tava se sentindo também assim negligenciado, né, com razão. Já teve dia dele me chamar assim pra ver um filme sábado à noite e eu não podia, porque eu ia ter prova, sabe? E não é um exagero assim, né? No começo ele tava falando assim, você tá bitolada, é exagero, tipo, tenta levar mais leve, não estuda tanto e tenta ver, você não precisa se cobrar tanto pra ficar no nível dos seus colegas. Mas só quem tá dentro entende, assim, a cobrança que é, a autocobrança que é, sabe? Porque você realmente dá o seu máximo e mesmo assim parece que nunca é suficiente. E eu fiz isso no meu aniversário, né? Meu aniversário foi no feriado no feriado de finados, né? Meu aniversário é 4 de novembro. No feriado, dia 2, 3 e 4, eu falei que eu não ia estudar, que eu ia realmente tirar pra mim, né? Eu escutei meu esposo, eu falei, quer saber, eu não vou estudar, eu vou ficar na minha, eu vou curtir o meu aniversário, vou curtir o feriado. E no dia 5 eu tinha uma prova de neuroanatomia, eu andei muito mal nessa prova. Então, assim, sabe, não é bitolação, sabe? É um perfil de curso que se você não estudar, se você não fizer por onde, você roda, sabe? Você roda mesmo. Então, é uma cobrança enorme. Eu comecei a fazer terapia, inclusive, assim, esse semestre, porque é uma cobrança enorme. Não querendo desanimar vocês, né? Eu sei que muita gente aqui me segue, quer fazer medicina. E, assim, se esse é realmente seu sonho, vai atrás, sabe? Persiste que... com certeza, assim, se você persistir, Deus vai te abençoar nesse sentido. Mas se você tá fazendo ali porque sua mãe mandou, porque por status, pra ganhar dinheiro, pra ficar rico, isso já era, sabe? Medicina não fica rico, sabe? Então, assim, repensa seu motivo, porque, assim, é um curso que te consome muito. Se você não gosta de estudar, né, tá ali no Enem já reclamando, assim, gente, só piora, assim, é muito puxado mesmo a rotina. Vou falar com vocês, né, um pouco aqui
das disciplinas que eu tive, ó. Eu tive neuroanatomia teórica, na temida neuroanatomia. Gente, vou falar com vocês como que foi, ó. Neuroanatomia tanto teórica quanto prática. Eu tive bioquímica fisiológica, que foi a bioquímica 2, uma matéria maravilhosa, foi a matéria com maior número de créditos. Eu tive tanto teórica quanto prática. Histologia 2, aí eu tive teórica e prática também. Tive genética 1, tive farmacologia 1, tive fisiologia médica 1, atenção primária à saúde, que é a APS, metodologia científica aplicada à medicina, tive psicologia médica, tive LHC2, que é aquela matéria que eu já tinha falado com vocês, que eu tive no primeiro período, né, de laboratório de habilidades clínicas que tem aqui na UFJF, só que eu tive a 2, é muito legal essa matéria, bem prática, você aprende várias manobras e tal. E aí eu tive também a TICA 2, que é aqui o temas integradores em clínica ampliada, né, porém a 2, né? No primeiro semestre eu tive a 1, aqui na UFJF a gente tem isso também no estilo de PBL, assim, nessa matéria. Vou falar cada uma pra vocês, olha esse monte de matéria. Primeiro a neuroanatomia, gente. O que acontecia? Por que foi um clima assim meio de piração? A neuroanatomia é conhecidamente uma disciplina muito difícil, né? Muito desafiadora e que assusta bastante os alunos. Eu também cheguei assustada, porque é muita coisa para gravar, gente. Muita coisa para gravar. Pensa que a gente... É uma matéria incrível, sabe? É muito interessante, só que é muito difícil. Porque é diferente da anatomia 1, que você vê as estruturas ali, você consegue mexer, pegar, manipular. Na neuroanatomia é tudo um pouco assim, meio virtual, sabe? É um pouco na imaginação, a gente vê poucas peças, porque é tudo muito pequeno, estuda a medula, a gente estuda a estrutura do sistema nervoso. Aliás, no segundo período, todas essas matérias que eu falei com vocês, elas são voltadas aí para neuro. Então, isso eu achei legal no segundo período, né? Não só a neuroanatomia vai falar de neuro, mas todas essas matérias, por exemplo, a histologia, a gente estudou a histologia do sistema nervoso, então isso foi muito legal que uma matéria se integrou e meio que ajudou a outra. Só que no caso da neuroanatomia, né, é muita coisa, gente, porque ali, às vezes, um negocinho de nada, ali passa ali várias vias, né, vários tratos que vão determinar ali, às vezes, um movimento, ou vão determinar ali determinada sensibilidade do corpo. Então, assim, é tudo muito complexo, sabe? São muitos nomes, tudo muito difícil mesmo. E como essa matéria, né, os próprios professores reconhecem que ela é desafiadora, à toa que a especialidade em neurologia é uma das mais difíceis aí, né, na medicina, depois uma residência em neuro. O que os professores adotaram? Eles adotaram um esquema de prova semanal, que é chamada de seriada. E essa prova, ela funciona da seguinte maneira: a cada semana a gente tem um roteiro para estudar de um assunto. Então a gente começa estudando medula espinhal. Nossa primeira aula teórica foi de medula e em seguida a aula prática a gente foi para o laboratório de anatomia ver ali, estudar a estrutura da medula. Aí eles colocaram uma medula assim pequenininha, provavelmente de um bebê, né, bem chocante assim. Mas aí a gente estuda, o primeiro tópico é medula. E aí, na semana seguinte, 10% da turma é sorteada para fazer uma prova oral sobre medula. Sim, gente, eu passei o período inteiro, né, na tensão aí de ser sorteada, né? Isso para quê? Para obrigar os alunos a estudarem, obrigar a não acumular. Por quê? Porque eles mesmos falaram na primeira aula, né, são dois professores, eles falaram que quando eles não adotavam isso, muitos alunos deixavam para estudar de última hora e é impossível pegar de última hora e repetir a disciplina. O índice de reprovação é muito alto. Então eles adotaram isso de ter prova seriada, oral, toda semana. E qual que é o desafio disso? E qual que é o problema disso? A gente fica numa tensão enorme, porque a minha aula era na segunda-feira, segunda e terça, e aí eu passava o domingo, aliás, todo mundo, a minha turma inteira passava o domingo. Não tinha um dia que você, tipo assim, hoje eu vou tirar pra descansar. Não, todo dia você tem que estudar. Aí eu te pergunto, como é que eu vou gravar vídeo assim, sabe? E mesmo nos dias que eu tava assim ali mais tranquila, que tava tendo só aula, eu não tenho coragem, sabe? Eu acho uma afronta eu ligar uma câmera no meio da minha aula, assim, sabe? Ou no meio da minha faculdade e pedir pro pessoal, gente, tô gravando aqui, sabe? Desculpa, gente, é uma afronta, sabe? Do tanto que o pessoal estuda, assim. Eu não tenho coragem de fazer isso. Por enquanto, eu não tenho coragem, sabe? Mas aí eu vou trazendo conteúdo pra vocês, né, na medida do possível. Então, acabou que eu fui sorteada na seriada de neuro em meninges, no conteúdo de meninges, né? Dei conta, mas assim, passei um AP, que é o conteúdo considerado mais fácil, né? Deus me ajudou com isso.
mas a gente estuda medula, depois a gente estuda o tronco encefálico, tubo, ponte e mesencéfalo, depois a gente estuda o diencéfalo e o telencéfalo, que é o que a gente geralmente costuma chamar de cérebro, né? Que na verdade o cérebro é formado aí por duas partes, telencéfalo e diencéfalo. Estuda também a parte de vascularização, a gente estuda a parte de meninges, desse sistema nervoso central, enfim, estuda uma série de coisas aí relacionadas a neuro, né? Foi bem desafiador, mas assim, graças a Deus, né, deu tudo certo. Teve essa prova seriada, né? Teve também duas provas teóricas e uma prova prática, e graças a Deus deu tudo certo. Mas assim, mesmo eu mandando mal na primeira prova, né, como eu falei que você estava perto do meu aniversário, eu resolvi não estudar, me dei mal, mesmo assim eu corri atrás, consegui, fui aprovada em todas as disciplinas, deu tudo certo, mas assim, passei um aperto, foi bem tenso para mim. A matéria de bioquímica fisiológica é uma matéria super legal, porque diferente da matéria da bioquímica do primeiro período, essa bioquímica a gente aprende, assim, a bioquímica voltada para o funcionamento de algumas partes do corpo, né? Então a gente estuda assim, o TGI, né, trato gastrointestinal, a gente estuda a parte de hemograma, né, de exames, e essa parte é muito legal, né, que a gente aprendeu aqui nesse período, né, a analisar exames, sabe? Eu aprendi a analisar exame de sangue, aprendi a analisar o exame de urina, sabe? Isso é muito legal, porque você fica pegando os seus exames, né? Fica pegando os exames aqui de familiares, porque agora a gente tá entendendo mais as coisas, né? Essa matéria foi o máximo, assim, eu adorei, eu gosto de estudar ela. É a matéria que a gente tem mais crédito e assim, foi uma das matérias mais legais, assim, que a gente se sentiu mais médica mesmo, eu achei o máximo. A parte de histologia, né, como eu falei com vocês, a gente estuda tecido, só que foi tecido voltado para o sistema nervoso, né, em sua maioria, então isso aí eu achei bem legal também. A gente estuda ali lâmina de cerebelo, lâmina de cérebro, lâmina de medula, é muito legal de ver. Genética, gente, eu achei super difícil, é a matéria do ensino médio, só que assim, muito aprofundada, e da parte do ensino médio de Enem, de genética, eu já achava super difícil, sabe? Então pensa, né? Eu achei super difícil, mas a professora é bem gente boa, assim, apesar de rigorosa, é legal assistir a aula dela, mas ela é, assim, mão pesada na correção das provas, e as provas também, né, tinham muita questão aberta, então assim, foi um pouco desafiador, mas não tem jeito, né? A gente tem que enfrentar e tem que estudar, e aí eu quebrei um pouco a cabeça com genética. Farmacologia, amei essa matéria, gente, fiquei apaixonada em farmacologia, né? Eu tava morrendo de medo, dizem que é muito difícil, mas eu adorei. É difícil sim, principalmente a última parte, né, quando a gente começou a entrar em nome de medicamento, que é para gravar nome de medicamento, categoria, essas coisas, né, é um pouco desafiador, mas eu adorei a matéria, sabe? Não sei, eu achei super legal, assim, a dinâmica do professor. Não é um dos professores favoritos aí de escolha da galera, mas... E aí eu tava assim, será que o professor é ruim e tal? Será que não vai dar certo? Mas não, eu amei o professor, sabe? Só elogios. Foi muito legal, aprendi muita coisa legal. A parte de fisiologia médica é uma das matérias mais importantes da medicina, porque você aprende aí o funcionamento do corpo. E também, assim, a matéria é bem dificinha. Eu não consegui pegar a professora ali, fodona, bambambam. Peguei um professor ali que, na medida do possível, né, foi bacana, e precisei correr um pouco atrás também, entender, mas no final deu tudo certo. Atenção primária à saúde, APS, né? A gente estuda essa parte aí de atenção primária mesmo do SUS. A gente chegou aí pro postinho uma vez nesse semestre, né? Foi bem legal. Metodologia científica aplicada à medicina, a gente aprende praticamente metodologia, né? Mas voltada aí para escrever artigo e fazer pesquisa na área médica. Parte de psicologia médica, né? A gente tem aulas sobre vários temas, né, que envolvem ali, a importância do trabalho do médico em lidar com diferentes situações ali no cotidiano do paciente, do atendimento. E é uma matéria, assim, com um conteúdo bem interessante, né? Então a gente teve aula ali de como lidar com situações de pacientes que chegam vítimas de violência, ou quando, por exemplo, é levada uma criança e aí há uma suspeita ali de abuso, ou que aquela criança sofreu algum tipo de agressão, assim, bem pesado. Aprende características inerentes, assim, às etapas de cada fase de desenvolvimento, sabe? Como abordar ali de forma disciplinar, né? Com o trabalho como que é importante ali o trabalho de psicólogo junto ao médico. LHC2, a gente aprendeu teoria quanto manobras, né? Voltada para a avaliação aí da parte neurológica. Porque, como eu falei com vocês, né? Muitas matérias são voltadas aí no segundo período para essa parte de neuro. E, assim, eu achei super legal nessa matéria que a gente pôde avaliar
que a gente equilíbrio, para reflexo pupilar, enfim, várias coisas legais. E o mais louco dessa disciplina, eu tinha falado já no vídeo quando eu contei como que foi o primeiro período, é que essa disciplina, ela é acumulativa. Então as provas, cai também o conteúdo do primeiro período, porque essa matéria é bem médica, sabe? É bem prática médica mesmo. Então, assim, é um desespero, né? Porque, nossa, porque é um desespero, né? Pré-prova, assim, é um desespero, gente, é uma loucura. Eu queria, qualquer hora eu vou mostrar, vou tentar filmar, sei lá, eu vou trazer ainda pra vocês, né, como que é a rotina real, assim, né, sem essa romantização que a gente vê, assim, tudo lindo, não, é todo mundo com olheira, todo mundo cansado, sabe, todo mundo esgotado mesmo, desesperado, ansioso, depressivo, não, é tenso, tá, não é fácil. E por fim, essa matéria aqui, né, TICA, que é Temas Integradores em Clínica Ampliada, que ela é no estilo de PBL, são grupos assim de 5 a 7 alunos que discutem um caso clínico, né, e vão para casa e pesquisam como que isso poderia ser solucionado, né. O caso desse período foi um paciente que estava com problema ali com o uso de substâncias ilícitas, né, de entorpecentes. A gente tinha que pesquisar, né, tanto a abordagem quanto as consequências neurológicas disso, tá? Foi bem legal também. Além disso, né, só de desespero foi esse período, né, eu também fui premiada aí, né, em primeiro lugar com um trabalho científico que eu fiz, né, com 3 amigas minhas num congresso de trauma aqui da Zona da Mata Mineira. A gente conseguiu o primeiro lugar, né, entre todos os trabalhos inscritos, a gente conseguiu ser premiada e foi uma surpresa, assim, não estava esperando mesmo, foi super legal. Esse eu vou gravar um vídeo à parte, que eu tenho alguns materiais, assim, dá pra fazer um med vlog, assim, tem alguns vídeos, e vou contar melhor pra vocês como que foi esse congresso aí, que foi muito, muito legal, e eu fiz vários cursos, assim, à parte legal, assim, bem medicina real, assim, eu acho que vocês vão gostar de ver. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida aí em relação à rotina de estudante de medicina real, né, como que foi esse segundo período, né, enfim, pode escrever aqui embaixo que na medida do possível, né, eu respondo todo mundo, tenho o maior prazer de interagir e ajudar vocês na medida do possível. Se você gostou desse vídeo ou se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu like. Tchau!